Parece que o desemprego finalmente começa a chamar mais atenção nos Estados Unidos. Será que nós estamos diante da reversão do excepcionalismo americano que deixava os Estados Unidos um pouco diferente do resto do mundo em relação a uma economia mais aquecida? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, esse gráfico foi bastante divulgado hoje no Twitter, falando que pela primeira vez nós temos um movimento onde os desempregados que estão ativamente buscando por empregos são mais numerosos do que as vagas disponíveis, e fazia bastante tempo que não víamos algo parecido, né? Era uma coisa de pandemia, e agora isso acabou finalmente voltando, trazendo ali a expectativa cada vez maior de você ter o famoso corte de juros do Fed, né? A pressão quando você fala que o Jerome Powell está tarde demais, está sempre atrasado, faz todo sentido, porque você sempre está olhando para dados que têm lag, né? Que são sempre retardados, atrasados. Então o objetivo aqui é a gente destrinchar um pouco dos movimentos macroeconômicos, principalmente em relação a isso que vão afetar os seus investimentos. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos, né? Recebi essa notificação, tinha recebido algumas vezes ali, mas eu não pude pegar, em relação ao Substack. Então nós estamos agora em 57º lugar como o Substack mais visto, de mais crescimento ali na rede, apesar de ser um canal em português, né, concorrendo ali com canais em inglês. Então agradeço a todos os novos inscritos a cada dia que aparece. E se você não foi inscrito ainda, você tem tudo isso nos links aqui da descrição abaixo, onde você pode ver gratuitamente todos os meus vídeos. Eu tenho também artigos específicos, tenho vídeos feitos para membros todos os sábados, algumas entrevistas, e também, se você quiser acompanhar o meu portfólio, que é uma das partes mais demandadas pelas pessoas, né, além de aprender sobre macroeconomia e a liquidez mundial, você pode acompanhar um portfólio que eu fiz aqui, chamado Portfólio Omnimacro, que eu comecei no dia 4 de abril e já passamos ali dos 11% nesse exato momento. E para membros eu também disponibilizo exatamente a composição, e você pode acompanhar ao vivo as mudanças que eu faço nesse portfólio ao longo do tempo. Tudo na descrição aqui abaixo. E também eu disponibilizei um WhatsApp novo, caso você tenha perguntas específicas, etc., você pode me escrever também. Vamos lá. Então, essa notícia dos dados do emprego, ela trouxe bastante preocupação em relação à economia real e a disparidade em relação ao mercado financeiro, que é o que eu sempre falo, né? Os dois, eles não têm uma correlação muito grande, né? Apesar da bolsa continuar subindo, etc., você ter bastante liquidez, a economia real continua com sérios problemas, e americanos tentando ali fazer as coisas acontecerem, principalmente na classe média, criando aquele K-shaped economy, né? Que eu falo, inclusive, para os membros, onde quem tem mais ativos fica mais rico e quem tem salários acaba perdendo seu poder de compra cada dia mais. E agora, macroeconomicamente falando, eu daria uma atenção maior para o dólar, porque aqui fala que o dólar está começando a ficar mais estável, e nós estamos diante de um regime onde o dólar estava bem mais fraco. Eu vi um enfraquecimento desde a entrada do novo governo Trump, que permitiu que você pudesse ter bastante liquidez ao redor do mundo. Só que agora nós criamos aqui um canal de estabilização desde julho, que eu já comentei em capítulos anteriores, e se a gente der um zoom nele, você percebe que nós estamos diante de um cenário aqui que está lateralizado, mas está tendendo para uma alta. E isso aqui pode criar uma série de reviravoltas num mercado extremamente alavancado, e principalmente quando você já tem uma posição dos investidores indo para o resto do mundo. Nós estamos com hoje nós estamos com aquele regime, principalmente a narrativa de rotação. Então agora é o momento dos países emergentes, agora é o momento de países asiáticos, agora é o momento de investir na Europa. Todos os ativos estrangeiros em relação aos Estados Unidos, no caso, que estão denominados em dólar, eles ficam muito mais bonitos, porque quem tem agora um ativo em euro vai ter algo que tem mais valor, porque todo o sistema é denominado em dólares. Então, esse dólar mais fraco, ele é desejável por todo mundo, inclusive os Estados Unidos. É o que eu sempre falo aqui. Quando uma moeda de reserva global ela tem
essa penetração ao resto do mundo, isso facilita para que o mundo inteiro pague as dívidas já pré-contraídas em dólares. Então, só que agora com essa questão do desemprego nos Estados Unidos, isso já traz muito mais força para que o Jerome Powell faça finalmente o fantástico corte, né, com um passe de mágica que vai resolver absolutamente tudo. E eu falo isso com ironia, porque quem segue esse podcast sabe exatamente do que eu estou falando, que é um corte que não vai dar nenhum tipo de benefício, a não ser psicológico e de narrativa, principalmente no curto prazo. Então, se você é um trader, não é o meu caso, você com certeza pode agir sobre isso, porque agora o mercado ele está focado, principalmente aqui, se você olhar, a chance dele fazer um corte de 25 basis points, né, 0,25%, já subiu agora, depois desse relatório, para agora 86%. Então já está dando quase como certo, né, com uma altíssima probabilidade de que de fato nós teremos um corte ali de 0,25%. Que mesmo que esse corte adiantasse alguma coisa, o valor dele é mais para dizer que eu estou dovish, né? Então tem a expectativa de que agora sim nós podemos desacelerar, porque no duplo mandato do Fed, o que está pegando agora não é, entre aspas, mais a inflação, mas agora vamos focar mais no desemprego. Então tudo isso vai ser interessante a gente ver, porque essa reunião só vai acontecer ali nos dias 16 e 17 de setembro. E é uma crítica que eu faço há muito tempo, né? Se fosse tão importante assim, se o mandato do Fed fosse tão... se o Fed tivesse realmente essa preocupação, por que você precisa esperar a reunião do dia 16 e 17 de setembro, que já está pré-agendada? Ela atrapalhou, inclusive, no relatório anterior dos dados que não se tinha para dizer que nós estamos data dependent, nós estamos dependendo de mais dados. Você percebe o problema? É uma quantidade tão grande de contradições que você entra, que mostram claramente como não tem o poder, apesar de que a mídia sim atribui esse poder ao Fed de controlar a inflação ou de controlar o desemprego, como se simplesmente pudesse fazer isso subindo e baixando os juros. Então isso vai perpetuando, né, toda essa escola, gerações de pessoas em bancos centrais, principalmente num regime fiscal que nós temos agora. É o fiscal que manda muito mais, ele injeta liquidez nos mercados, ele vai subindo, inclusive, o PIB dos Estados Unidos, e fica muito difícil você aplicar. O máximo que você pode falar é que o consumo das pessoas acaba sendo... Você cria uma destruição de demanda, que foi exatamente o que acabou acontecendo no mercado imobiliário. Com juros altos, entre aspas. Ouso dizer que eles já foram muito maiores nos anos 80 e você não tinha esse problema. O problema, na minha opinião, principalmente são os preços e não necessariamente os juros. Mas esse é um papo para outro capítulo. Então, o que a gente precisa começar a ficar atento é se essa reversão, deixa eu botar outro gráfico de mais longo prazo, se essa reversão acabar de fato acontecendo, aí você começa a ver uma contração no mercado, no sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos. E aí que talvez você comece a ver novamente uma concentração de capital que já está fluindo hoje para os Estados Unidos, mas fluindo numa quantidade maior. E aí esse dólar, caso ele venha a se fortalecer, aí sim você tem que começar a ficar preocupado com ele. Porque nós estamos diante de uma economia bem frágil dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Não é que o resto do mundo está indo às mil maravilhas. Então é muito importante a gente começar a ver se nós estamos diante de um ponto de inflexão a partir do momento em que a palavra desemprego começar a ficar cada vez mais presente no mercado americano. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza isso daqui vai afetar bastante a liquidez e vai aumentar bastante também a volatilidade para o mês de setembro.